Bom dia, Sora. Bom dia, pessoas lindas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia, todo mundo. E aí, Sura? Tudo bem? Ótimo. Então tá bom. Bom dia, Sora. Bom dia, Mari. Tudo bem, querida? Eu tô bem, você? Eu tô com dor, mas tô bem. Muito bem. Chegando mais umas pessoinhas. Eu devo colocar as notas de vocês hoje lá no portal, tá? Eu tô terminando já, na verdade, só tá faltando uma nota para. Na verdade, só de uma das salas, porque o de uma das salas eu fiz, tá faltando uma nota da outra sala, então já tá quase pronto. Acho que dá até para terminar agora, durante quando eu passar a atividade para vocês, eu consigo, acho que terminar de passar as notas. É que são dois trabalhos, eu tenho que tirar as notas do Moodle, passar numa tabela para mim, que eu passo numa tabela do Excel, e depois eu tenho que tirar da tabela do Excel e colocar no Galileu. Então, é bastante trabalho, não é facinho, Bastante né? coisa. Oi? Bastante coisa. Então, ó, imagina o seguinte, Pedro, imagina, por exemplo, do primeiro ano, que são 40 alunos. Então, eu tenho que ir na semana 5 e pegar as notas dos 40 alunos. Aí depois, e passar. Isso são duas salas. Depois, eu tenho que pegar a da semana 6 e colocar naquela tabela que eu tenho do Excel de novo, né? E lá não tem ordem alfabética. Então, tem que ir lendo mesmo. Depois, pegar a semana 7 e fazer a mesma coisa com os 40 alunos. Isso que eu só estou falando do primeiro. Isso é só do primeiro. Depois que eu termino de colocar as 3 colunas, aí eu tenho que colocar tudo lá no Galileu. Aí eu tenho que ler a 4ª coluna e colocar lá no Galileu. Então, é muito trabalho. Isso só do primeiro ano. Imagina, eu tenho 3 nonos e os 2 segundos e o terceiro. Então, dá bastante trabalho para fazer. Aí não é uma coisa que dá para fazer de uma hora. Não é fácil. Não é uma coisa que dá para fazer de uma hora para outra, sabe? Então, eu venho fazendo já faz alguns dias, porque também não dá para, com essas aulas, com as aulas online, eu não estou conseguindo fazer tudo de uma vez só, né? Eu estou tendo que separar, porque preparar as aulas online é mais complexo um pouquinho. Uhum. Um pouquinho não, um pocão. Agora, você já está acostumado, tal, então você faz um pouquinho mais rápido. Aí eu tô com bastante dor nas costas, hoje eu não tô conseguindo mexer. Aí se eu mexo um pouquinho, dói. Aí fica difícil de respirar até. Isso porque eu tô sentada desde ontem às 7h40 da manhã. Enfim, é exatamente disso que a gente tá falando, né? De como é complicado para nós também, professores, fazer isso. Bom, enfim. Deixa eu pegar aqui o videozinho de hoje. Pronto, já tenho o vídeo de hoje. Deixa eu pegar a apostila de vocês que está aqui na minha frente. Tá bom. Olha, hoje tem muita informação, tá, pessoal? Eu vou começar de novo. Bom dia a todo mundo, porque eu não tinha falado bom dia para todo mundo. Hoje tem bastante informação.
Hoje tem uma matéria que ela é uma matéria bem chatinha, porque tem que prestar atenção numa série de... São várias informações para chegar num consenso, tá bom? Então, eu separei um vídeo, eu vi, eu acho que 3 vídeos. Um tinha 9 minutos, outro tinha 7 minutos, esse tem 2 minutos. Obviamente que o de 9 minutos, ele é cansativo, mas ele tem muito mais informação. Muito mais coisa. Esse de 2 minutos, ele é bem resumido, mas eu acho que chega onde a gente quer. E aí, se vocês quiserem indicação dos outros vídeos que eu assisti, eu dou a indicação para vocês também, não tem problema, tá bom? Vou colocar aqui no chat o vídeo. Quando vocês terminarem o vídeo, voltem aqui e falam, professor, acabou. Aí a gente continua. Ok. Muito bem. Tô só esperando mais alguém falar ok. Beleza. Então, tá bom. Então, olha só, pessoal, a gente vai estudar o que a gente chama de quantifiers. Peguem a apostila, por favor, na página 438. É o módulo 25, né, Sora? Isso. Vou até abrir aqui uma... Ah, nossa, abri coisa da faculdade ao invés de abrir de vocês. Peraí. Só voltar. Até achei engraçado. Falei, nossa, mas não dei isso. Vou abrir aqui um módulo qualquer só para a gente ter o espaço para escrever. Espera aí que eu já estou indo. Pronto. Muito bem.
Eu vou compartilhar uma tela aqui, mas é uma tela que não tem... A gente já viu isso. Isso aqui é só para... A gente já viu as coisas aqui. É só para eu poder ter um espaço para eu escrever, tá? Só para eu poder ter um espaço para escrever. Porque aí a gente vai ver... Ah, então... Isso que a gente vai estudar hoje chama quantifiers. Certo? Muito bem. Vocês ouviram no vídeo que existem os countables e os countables and uncountable nouns, certo? O que são essas duas coisas? Este primeiro aqui é tudo aquilo que a gente pode contar. E esse aqui, uncountable, é tudo aquilo que a gente não pode contar. Então, vou dar um exemplo eu vou usar C. Eu vou usar C para countable e U para não countable, ok? Então, por exemplo, o que eu posso contar? Eu posso contar laranjas. Então, se eu for falar que eu tenho muitas laranjas, eu posso dizer many oranges. Por quê? Oranges é countable, certo? Agora, se eu disser um exemplo de uncountable, dinheiro não é contável. 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros, 4 dinheiros, isso não é contável, certo? Então, eu falo money. Money não é contável. Para eu dizer muito dinheiro, eu vou dizer much money. Ó, então aqui ficou muitas laranjas e muito dinheiro. A diferença entre o many e o much é que o many eu uso com palavras que eu conto 1, 2, 3, 4, 5. E much eu uso com palavras que eu não conto, tipo dinheiro. 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiro, 4 dinheiro. Ok? Eu posso dizer pouco. Para much, eu vou usar o contrário de pouco. Eu vou usar little money. Porque few vai ser para many. Few oranges. Então, a gente tem que lembrar o que é contável e não contável para a gente poder usar essas coisas. Olhem na apostila de vocês, vocês têm lá os exemplos que vocês têm os exemplos que vocês têm que ter para isso. Logo de primeira, vocês encontram exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. E aí vocês têm algumas notinhas, inclusive, no final da página. Além desses, vocês vão encontrar alguns sinônimos para eles. Os sinônimos é onde está a observação número 2, de much e de many. Então, olha lá. No primeiro, está escrito: em orações afirmativas, deve-se preferencialmente usar a lot of, lots of, a great deal of, a good deal of ou plenty of. Tem lá os exemplos. Esses, então, são sinônimos, ou seja, tanto faz eu usar tanto um quanto o outro, tá bom? E aí tem uma notinha também a respeito disso. Depois, no número 3, a gente tem much e very, que também quer dizer muito. Deixa eu tirar a página aqui que eu tô compartilhando, porque tá me atrapalhando. E agora eu me vejo, eu acho melhor. Muito bem. Então, continuando lá na nota no 3. Como já vimos, much, que é igual a muito ou muita, é usado antes de substantivos incontáveis no singular. Foi exatamente o que eu falei, que eu mostrei. Então, se eu tiver alguma coisa que seja incontável, eu posso usar much. Quando eu for usar o very, olhem a letra B. Very, que é igual a muito, é usado antes de adjetivos ou advérbios. Então, muda um pouquinho, tá bom? Então, enquanto much eu uso para substantivo, o very eu vou usar para adjetivo e advérbio, tá bom?
Então, essa é a diferença entre os dois, porque os dois vão significar a mesma coisa. Na página 439, vocês vão ter mais duas observações a respeito de little, a little, few e a few. A little e a few são ideias positivas e significam uma pequena quantidade de alguma coisa. Então, eu posso usar tanto o some, que é alguma coisa, pouca coisa, como eu posso usar a little, ok? E deem uma olhada, então, no quinto exemplo, no so, to e very. So, to e very podem ser usados antes de many, little e few, para ampliar, enfatizar ou restringir os sentidos dos quantificadores. I can't bear so much noise. Olha só, se eu dissesse I can't bear noise, estaria certo do mesmo jeito. Eu não posso suportar, bear é suportar, então eu não posso suportar muito barulho. I can't bear much noise. Só que eu quero dizer que esse noise é muita coisa. Eu tô com barulho. Então eu digo so much noise. There are so many jobs to do today. Eu poderia usar só o there are many jobs, mas eu quis ampliar a ideia de muito trabalho. Se tem muitos trabalhos e eu quero ampliar essa ideia, eu digo so. Too much noise drives me crazy. Olha só, enquanto no primeiro exemplo que eu disse do so much noise, eu amplifiquei o much como ai, com tanto barulho, aqui quando eu uso o too, é no sentido negativo. Eu digo too much, é um negócio que tá me incomodando a beça. There are too many people. Quando tem muita gente, ele tá falando aqui que tem muita gente no restaurante. Eu poderia ter dito, tem muita gente no restaurante. Só que eu quero dizer que isso é muito ruim. Então eu coloco o too antes do many. I've got very little money. Eu tenho pouco dinheiro. E eu quero dizer que é bem pouco mesmo. Bem pouco dinheiro. Então, very much money. Very few students passed the exam. Eu quero enfatizar que esse pouco foi muito. Então, eu falo very few. Ok? Muito bem. E aí, vocês vão ter, então, exercícios para completar na 439 e na 440. Vão fazendo os exercícios olhando para as explicações que estão aí na apostila, tá bom? Faça o exercício e volta lá, faça o exercício e volta lá. Se tiver dúvida, me pergunta. Eu vou dar bastante tempo para vocês fazerem exercício, porque ele não é fácil. Ele começa na 439 e termina na 440, e eu vou dar para vocês 20 minutos para vocês fazerem exercícios. Então, agora são 11h20. Quando for 11h40, eu chamo vocês para a gente corrigir. Se tiver perguntas, pode colocar no chat ou me pergunta que eu respondo, tá bom? Eu vou deixar eu tenho uma dúvida, só que não tem muito a ver com o conteúdo, mas é que eu tava pensando nisso esses dias e eu não sabia para quem perguntar. Eu posso perguntar agora? Pode. A diferença entre were e was, tipo, she was, she were, qual é a diferença entre esses dois passados? Não há, porque você não vai usar. Na verdade é o seguinte, existe o verbo to be no passado é I was, you were, he, she, it was, they were, we were, you were. É isso. Porém, existe uma exceção de quando você for usar condicional, que o I e o she, e o he e o it viram todos were. Só sim. no condicional. Fora isso, não. Por exemplo, se eu falar, você estava lá ontem, you were there or you was there? You were. Não, you were. Tem que ser, you tem que ser you were. You nunca vai mudar, vai ser sempre were. Agora, se eu tivesse uma condição, por exemplo, if I were you, I wouldn't be me. Se eu fosse você, não seria eu. If I were you, aí não pode ser was, aí tem que ser were. Tá. Mas é porque aí existe uma condição, existe o if. Entendi. Obrigada.
Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, eu tô aqui, eu vou deixar meu microfone mudo, tá? 11h40 eu chamo vocês de volta.
agora vim mostrar essa calça divina, também da Alcance, que a gente recebeu ontem a grade. Então, a gente tem ela do 34 ao 44, tá? Eu tô vestindo a 38. Ela é mom jeans, então o estilo dela é essa perna mais solta mesmo. Essa modelagem que eu amo, sou super fã, super alta, ó. Pra colocar de cropped fica muito bom. Coloquei com essa camisetinha, porque a gente também recebeu ontem e tem a grade dela, ó. O detalhe nas... É pra avisar que seu microfone tá aberto, só isso. Ah, tá bom. Obrigada. De nada. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode Quando, perguntar. quando que eu posso usar a little bit? Bom, você tem que começar a pensar quando é que você usa a little primeiro. Então, vamos ver. A little você vai usar quando você tiver incontável, certo? Uhum. Pode colocar bit, se você quiser, quiser colocar que é bem pouquinho mesmo. É como se fosse o so e o much, entendeu? Você quer colocar só um trisquinho. Entendi. Obrigada. De nada. Sora. Sora. Perguntar, tô te ouvindo. Ah, tá. Qual que é a diferença entre Leo e Phil? Ah, quase nada. Você pode usar as duas quase sempre juntas. Só que você tem que lembrar que quando você usa a fio, ele tá mais ligado com a quantidade de many. Ok? Ah. Ok. Ah, tá, obrigada. Nada.
Mais 5 minutinhos, tá, pessoal? Aí a gente corrige. Prontinho, pessoal. 20 minutinhos. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar fácil de vocês enxergarem o exercício corrigido, tá bom? E cá estamos. Muito bem. Então, eu vou devagarzinho para vocês poderem acompanhar. Se vocês estiverem errado, vocês puderem apagar e escrever, tá bom? Então, número 1, much. Desculpa, eu parei porque eu tô vendo o chat, tá bom, pessoal? Só um minutinho, por favor. Eu vou responder aqui, tá bom? Não tem problema. Beleza. Então, vamos lá. No, número 1. Much to. Much
Ficou engraçado, too much. 3, much. Nossa, até agora foi muito difícil fazer esse exercício. 4, many. 5, many. Ó, só voltando aqui um pouquinho. Gas é gás, gasolina. Não tem como ser many, porque gasolina não é contável, certo? A postagem não é contável. A informação em inglês não é contável. Aí, chegou em people. People, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. É contável, portanto, many. Mice é plural de mouse, de rato. Então, são ratos. Many. Na sequência. Very much, porque eu não tenho nada para contar. Depois, many e much. Aí acabou o exercício 1. Exercício 2. Little, few, a few, little, a little. Aí a gente desce aqui. O último exercício, little. Exercício 3. Much. 2, very. 3, very e much. 4, much e very. 5, much. 6, much. Aí, exercício seguinte. Number 1, less. Eu vou abaixar um pouquinho, porque aí dá para ver tudo. Aí, deu. Number 1, less. Number 2, fewer. 3, fewer e less. 4, fewer. 5, fewer. 6, less. O último exercício era para marcar as letrinhas, marcar uma alternativa. Então, vai lá. Number 1, C. Number 2, A. Number 3, G. Number 4, E. Number 5, E. Precisa que eu volte para algum lugar? Perdeu alguma coisa? Sora, desce um pouquinho, eu preciso dar 5. Tá lá. Deixar um pouquinho aí. E vou voltar no exercício anterior. Ó, vou deixar mais assim. Mais um pouquinho assim. E aí vou voltar lá na outra página, para quem perdeu alguma coisa da outra página. Vou voltar lá. Muito bem. Muito bem. Vou terminar de passar as notas de vocês. Se tiver algum aluno que não tenha feito ainda a atividade, e se der para fazer, não sei se dá para fazer ainda, mas eu sei que tem alunos dessa sala que ainda não terminaram todas as atividades. Eu vou passar as notas até o final do dia de hoje. Da semana passada? As notas de hoje são 5, 6 e 7. Semana 5, 6 e 7. Essas três... Ó, vamos começar de novo? A primeira nota que vocês têm lá no portal do Galileu é da semana 2, 3 e 4. A segunda nota que eu vou colocar hoje é da semana 5, 6 e 7. Tem gente que ainda não fez
essas atividades, embora tinha que ter sido feito até dia 21, para a gente ter tempo suficiente da gente conseguir passar as notas, senão não dá tempo. Gente, é muita coisa. Bom, eu falei para vocês, né? É muita coisa. Senão a gente não consegue dar conta. Eu tenho até amanhã para colocar as notas lá. Então eu preciso que, se alguém não fez, dá uma olhada lá para ver se dá para fazer ainda, porque senão vai ficar sem nota. Vai ficar sem nota, não. Vai ser considerado 0 e aí a nota vai lá para baixo. São 3 notas. São 3 notas, né? Então, enfim. Aí depois, a próxima nota é composta pela semana 8, 9 e 10, certo? Então, esta semana aqui, eu ainda não vou usar as notas, porque essa semana aqui é a semana 9, né? Não, é a semana 8. Essa semana é a semana 8. Então, essa semana, a semana que vem e a outra semana, aí compõe a nota 3. Na outra semana, é a última semana de aula. Nós temos só mais essas aulas, só mais a semana 9, 10 e 11. Tem mais 3 semanas de aula. E depois a gente tem folguinha. Aí depois A gente volta vai ter essa folga do dia 17? Depois do dia 17 de julho. Até que dia? Isso eu não consigo te informar, porque... São 10 dias, né, Sora? Que a gente vai ter de férias. Isso, são 10 dias que vocês vão ter de férias, só que eu não posso dizer nada, não posso falar assim, ó, vai ser isso aqui, porque a gente ainda não recebeu o calendário. O que eu sei é que a gente vai com aula até dia 17 de julho, aí a gente acaba, aí dá uma folga, porque vocês tiveram 20 dias de férias, né? Aí eu não sei quando é que vocês voltam. Então... Isso ainda não foi discutido na escola, então ainda não dá para falar. Mas no dia 17 de julho vocês têm folga. Depois, aí, alguns dias depois do dia 17 de julho, vocês têm férias. Aí depois a gente volta. Entendi. Obrigada. De nada. E possivelmente, Ana Clara, voltamos online. Imagino. Professora, Oi. você está falando de fazer hoje as atividades da semana passada ou dessa semana? Da semana passada. Não. Não. Seria bom que você fizesse hoje a de hoje, mas eu tô dizendo que se alguém deixou de fazer até a semana passada, veja se ainda consegue fazer essa semana. Porque pelo que eu vi aqui, peraí que eu tô com o documento aberto. A da semana passada era só até dia 21. Isso, era só até dia 21, foi exatamente o que eu disse. Não tem Só como fazer mais. que... O que a senhora quer dizer que é para verificar se todo mundo enviou, por causa que ela vai fazer as notas hoje. Sim, tô ligada. Beleza. Que é a da semana passada, que é a única que ainda falta. Uma das salas eu ainda não fiz, a outra sala eu já fiz. A da semana passada. E eu vi que tem gente que não fez. Então, se não fez, bora lá ver se dá para fazer. Se não der, I'm sorry, era até dia 21. Um beijo. Tchau para vocês. Tchau. E até semana que vem, Tchau, pessoal. Sora. Tchau, tchau. Tchau, Sora! Tchau, gente. Tchau, senhora. Tchau, tchau, tchau.